Senhor colocou no meu coração compartilhar uma palavra com vocês. A semana passada, o nosso irmão pastor André compartilhou uma palavra sobre o tempo de preparar a arca. Ele trouxe o exemplo de Noé, o exemplo que Deus, na sua graça e misericórdia, está levantando a igreja para se preparar para a vinda de Jesus. Os sinais estão aí. Hoje é tempo que as coisas estão muito aceleradas, as coisas estão indo de uma forma muito rápida. As profecias quase todas já se cumpriram. E o Senhor quer que a igreja prepare a arca do Senhor. Prepare a arca, porque é o tempo da igreja estar preparada para ninguém ser pego de surpresa. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos recebam a palavra de vida eterna. E nós, como igreja, temos que estar atentos, preparados para esse tempo. E eu quero trazer o tema da mensagem de hoje. É o tema que diz: renovo da verdadeira vida. Repitam comigo: renovo da verdadeira vida. E sabe, igreja, o Senhor, de forma clara e objetiva nesses tempos, fala sobre a necessidade que nós temos de tomar posição para receber o que Deus quer dar para a sua vida. Deus quer que você esteja preparado, porque Ele quer te abençoar de uma maneira especial, de uma maneira única para esse tempo. Eu estava orando nessa semana e perguntando ao Senhor: Senhor, por que tantas lutas têm se levantado? Por que tantas pessoas têm como se desanimado? Porque eu conheço no Brasil, quase toda a minha família hoje é desigrejado, não vai à igreja. E se converteram na mesma época que eu, foram eles que me levaram a Cristo. E quando eu falo com eles, eles não vão mais à igreja. Isso acontece, tem acontecido em muitos lugares. E o Senhor me disse: meu filho, eu avisei que viriam tempos difíceis, mas também eu avisei que seria um tempo onde muitos vão receber a palavra, muitos vão ser tocados pelo Espírito Santo, e esse é um tempo de renovo, porque uns plantam, uns regam, outros colhem, mas sou eu que dou o crescimento, sou eu que dou o crescimento. E sabe, minha amada igreja, a palavra de Deus, Jesus é bem claro, Ele disse: existem dois caminhos, um estreito e outro largo. Existem dois senhores, ou você agrada um, ou você agrada o outro. E o tempo se aproxima em que os bodes serão separados das ovelhas. A Bíblia também fala: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. E Jesus dizia: o machado já está posto, colocado à raiz da árvore. Esse é o tempo. E nós temos que, como igreja, acordar e dizer: Senhor, abre os meus olhos, ajuda-me a entender o que o Senhor quer fazer na minha vida nesse momento, nessa hora, nesse tempo. Deus nos chamou para uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida que tem não só o propósito de viver, mas que seja uma vida cheia da presença de Deus. Sabe por quê? O que vai trazer essa felicidade, essa alegria, esse gozo, esse contentamento é a presença de Deus. Quantos querem mais a presença de Deus? As pessoas estão sedentas não por religião, não por regras, não por coisas que uma pessoa humana pode dar, mas eles estão sedentos pelo sobrenatural de Deus. Sobrenatural. E sabe, podemos estar contentes, não apenas por causa de, mas verdadeiramente feliz apesar de. E a minha pergunta hoje, nessa manhã: como isso é possível? Se as coisas aí fora estão tão difíceis, se temos tantos problemas e tantas situações na nossa própria família, pessoas tão cerca de nós, tão perto de nós, como isso é possível então? E o apóstolo Paulo nos dá uma instrução. E eu vou compartilhar hoje como igreja,
como receber hoje um renovo na sua vida e uma visão profética para os dias que virão. Amém? Quantos querem receber? Amém? Então a palavra diz assim em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E sabe, igreja, o que é conformar-se? É tomar forma de ficar parecido, é pensar, sentir, falar, agir como os outros querem e nos obrigam. Conformar-se, essa palavra conformar-se que o apóstolo Paulo está nos trazendo, significa identificar-se com os demais, porque nos querem assim. Imitar os outros, porque afinal de contas é assim que se deve ser. Não sei se você percebeu o mundo, Aion, que eu falo sistema. Quando nós falamos mundo, nós estamos falando do sistema, do governo desse mundo, onde é dirigido pela mídia, pelas instituições financeiras, pelas pessoas, conceitos, psicologia popular. Tudo isso faz parte do mundo atual. E o nível de tolerância baixou para os níveis mais baixos que a gente pode ver na história nos últimos anos. Existem hoje leis querendo fazer aborto até o 8º mês da criança, quer dizer, um assassinato. Coisas que estão acontecendo onde as pessoas estão trocando o bem pelo mal, o mal pelo bem. Já não existe mais essa coisa de o que é certo ou errado. Tudo vale, tudo é possível. E esse nível de tolerância baixou de uma maneira e tem baixado. E tem chegado direto ao trono de Deus. Deus está vendo tudo isso e Deus está preparando a igreja para que a gente não se conforme com essa situação que nós estamos vivendo hoje. E Deus quer levantar você, quer levantar a igreja para fazer diferença nessa geração. Sabe? E assim que as pessoas querem, eu quero fazer um exercício profético com você. Quero que você levante o seu dedo polegar assim. Levante o seu dedo polegar assim. Levante o seu dedo assim. Só uma pergunta. O que você está fazendo com o seu dedo indicador levantado? Eu disse o dedo. Sabe por quê? Sabe por que você levantou o dedo índice, mesmo sabendo que não era? Porque a gente nunca vai fazer o que a gente ouve, mas o que a gente vê. Nós nunca vamos fazer o que a gente ouve, mas aquilo que a gente vê. Por isso que Deus tem levantado esse momento. E sabe, queridos, sabe qual é o problema da religiosidade? É que tem muita gente levantando o dedo índice e dizendo polegar. Tem muita gente que vê, porque veja bem, aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Por isso que muitas vezes na nossa própria casa, os nossos filhos, a gente fala, mas eles veem, eles observam, eles analisam. E aí, esse é o problema. Pessoas que não querem vir à igreja. Pessoas, porque sabe, existem pessoas que dizem uma coisa e fazem outra. E sabe, queridos, eu entendi que uma vida cristã, uma vida cristã de valor, que nós consideramos um discípulo, um evangélico de verdade, não é aquele que escuta louvor todo dia, que tem a Bíblia aberta no Salmo 23 com aquelas folhas amareladas na sua casa. Não é isso, sabe? E aí, e que conhece alguns textos da Bíblia, mas o cristão é aquele que tem um compromisso com Deus e que vive a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Esse que é o verdadeiro cristão. E sabe, e nós estamos num grande problema atualmente na igreja por todo o mundo. E sabe por quê? Nessa geração, a igreja atual, muitos cristãos e poucos que dão exemplo.
Muitos se dizem evangélico, mas quando você chega perto, é comparado com alguém do mundo. E sabe, tem nome de cristão, mas não tem frutos. E sabe por quê? Deus não está buscando árvores que só têm folhas, Ele busca árvores que têm frutos. Deus não está buscando árvores que só têm folhas, Deus está buscando árvores que tenham frutos. E sabe por quê? Ter folhas significa ter aparência. Aparentar ser cristão, aparentar que está tudo bem, aparentar que está tudo ok, isso é ter folhas. E sabe, nós temos hoje uma cultura obstinada pela aparência e pela imagem. Você vai para as redes sociais, você fica até falando, meu Deus, que essa pessoa está feliz, olha como está bem, nossa, que legal. E aí quando você chega perto, você fala, uau, o que aconteceu? Onde está aquela alegria? Onde está aquela... E as pessoas dentro delas estão frustradas, cansadas, estão se sentindo sós. Sós. Existe hoje uma grande quantidade de pessoas sós. Nesse país, talvez sentado aqui, talvez nos assistindo pela internet, mas se sentindo sós. E ter folha significa ter aparência. Deus está buscando frutos. Deus não está buscando árvores com folhas. E quais são esses frutos que Deus busca? Ele busca a fé, o amor, a paciência, o domínio próprio, a fidelidade, a alegria, a paz. Esses são os frutos que Deus está buscando nas nossas vidas. E sabe, igreja, e se você traz esses frutos, glória a Deus, siga dando mais frutos, siga buscando mais, e Deus vai te abençoar muito mais nesse tempo. Mas se você traz discórdia, ódio, dissensão, inveja, ira, egoísmo, lamento te falar, você traz muitas folhas e poucos frutos. Hoje Deus quer liberar a igreja que possa entrar à luz da verdade, que possamos ter a nossa identidade, a nossa autenticidade em Senhor e viver o que Deus quer para ti, para mim, nesse tempo. Deus quer que você dê frutos. Deus quer que a igreja dê frutos, não apenas na aparência, não apenas encher a igreja e as pessoas virem e saírem da mesma maneira. Deus quer transformação para esse tempo, sabe, igreja? E eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo nos dá uma clave, uma chave para poder ser renovado e para poder dar frutos de justiça. Quantos querem dar frutos? Se você hoje está aqui, se você que nos assiste, talvez você se sinta hoje essa árvore cheia de folhas. Eu quero dizer que Deus vai fazer a poda, Deus vai limpar e você vai dar muitos frutos em nome de Jesus. E sabe, olha o que o apóstolo Paulo nos pede. Ele nos pede uma reação à cultura do mundo, em todas as suas formas de pressão, dominação, padronização, como condição para ter uma vida aprovada. E aquele mesmo versículo que nós lemos, Romanos 12, versículo 2, eu trouxe em outra versão mais moderna, mais atual. Olha o que diz essa versão: não sejam mais moldados por esse mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem. Vivam uma vida diferente, então vão descobrir a vontade de Deus para vocês. E isso que é bom, agradável a Ele e perfeito diante de Deus. Quantos querem nesse dia, nessa manhã, descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Quantos nessa manhã querem direção para a sua vida, nesse momento que você está vivendo, para a sua família? Pode dar um amém, diga assim: eu quero, pastor, amém. Receba, porque hoje Deus quer abrir os nossos olhos e abrir o nosso coração. Então, igreja, nós temos que hoje tomar a decisão
de começar esse tempo. E é necessário apropriar-se desta verdade. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia! Olha o que diz em 2 Coríntios 5,17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ler juntos para que você se aproprie desse versículo. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Tudo se fez novo. Mas por que então eu continuo com coisas velhas na minha vida? Deus hoje quer que você receba de Jesus. Você é nova criatura e você tem que se apropriar dessa verdade. Agora você vai dizer para você mesmo: eu sou nova criatura em Cristo. Eu sou nova criatura em Cristo. E sabe, igreja, devemos receber por fé os resultados novos. E existe uma promessa direta do trono de Deus para a igreja. Não é de homem, não é de pastor, não é de ninguém, não é da terra. É direto do trono de Deus para a sua vida. Quantos querem? Olha o que diz em Apocalipse 21:5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia! Eis que faço nova todas as coisas. E ele disse: escreve. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: escreve. Começa a escrever. Porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Isso está saindo direto do trono de Deus. Não é homem, não sou eu, é a palavra de Deus que está saindo para a tua vida. Talvez você chegou aqui hoje e você pensou: puxa, como eu gostaria de dar um reset. Como eu gostaria de recomeçar algumas áreas da minha vida. Como eu gostaria de ter uma nova oportunidade. E eu quero que você entenda, talvez você quisesse pegar uma folha em branco hoje, entregar diante do Senhor e dizer: Senhor, reescreve a minha história. Escreve agora, me dá uma oportunidade de um novo tempo na minha vida, na minha família. E eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui hoje. E como existe a palavra profética sobre a tua vida, Deus pode fazer, Deus pode reescrever a sua história, Deus pode dar uma oportunidade, porque Ele é um Deus de oportunidade, um Deus de novidade de vida, um Deus que faz nova todas as coisas. Eu não sei o que você precisa, mas eu creio num Deus que transforma, eu creio num Deus que é apaixonado, e eu creio nesse Deus que pega uma vida toda desordenada, toda frustrada, e transforma em novas criaturas, num novo tempo de muita unção, de muita paz e de muito renovo na sua vida. Talvez o seu matrimônio, você fala: pastor, como eu gostaria de recomeçar, como eu gostaria com a minha esposa de ter um novo tempo, de apagar tudo isso que aconteceu. Eu quero te dizer que para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível, e o nosso Deus é um Deus de oportunidade, um Deus de milagres, um Deus que te ama. Aleluia! Quantos podem dar um glória a Deus? Então, sabe, igreja, escreve. Por que ele diz escreve? Por quê? Porque nós temos a tendência de esquecer o que sai da boca de Deus. O homem tem a tendência, quantas vezes você veio aqui num apelo, num chamado, e Deus deu uma palavra para você, e no outro dia você se esqueceu. Quantas vezes alguém chegou para você e disse: olha, Deus está colocando no meu coração que Deus vai abrir essa porta e vai fazer isso na sua vida. Passado 2 dias você se esqueceu: o que aquele irmão me disse mesmo? Por isso que é tão importante escrever. Sabe, eu tenho um testemunho pessoal na minha vida. No momento mais difícil que eu passei, eu aprendi essa lição de comecei a escrever.
Quando eu tinha 23 anos, a pastora, o lugar onde eu aceitei Jesus, a pastora me disse: escreve o que Deus está te dizendo, porque eu comecei a receber profecia de várias pessoas, e eram muitas coisas, e eu não entendia nada do que eles estavam dizendo. Eu era um jovem com 23 anos, com sonhos, com esperança, desejando uma nova vida, desejando sair daquele ambiente contaminado que eu vivia. E eu comecei a escrever. E tudo o que eu tenho escrito, eu tenho até hoje, na minha Bíblia, em cadernos, do que Deus disse na minha vida. Muitas coisas se cumpriram alguns anos depois, outras se cumpriram dias depois. E algumas têm se cumprido hoje na minha vida. Coisas que Deus disse para mim há 10 anos, há 5 anos atrás. E no momento mais difícil que eu passei aqui, de trevas, de angústia. E eu, nesse momento que eu estava ali, que Deus me disse uma palavra. E eu perguntava: Senhor, quando é que isso vai acabar? Quando é que eu vou poder sair dessa cárcere, dessa prisão? Quando isso vai acabar? Quando é que eu vou ter uma oportunidade de recomeçar a vida que eu nunca tive, ser um marido que eu nunca fui, ser um homem de Deus, ser um pai que eu nunca fui? Quando? E aí Deus me deu uma palavra. E Ele falou comigo no livro de Isaías. E Ele disse: levanta e resplandece, porque a glória do Senhor está sobre ti. Naquele dia eu entendi que Deus estava dizendo: levanta, porque hoje vai acabar isso na sua vida. Hoje isso vai terminar, e você comece a resplandecer a glória do que você tem escrito, do que eu tenho feito na sua vida aqui dentro. E sabe, para a honra e glória do Senhor, passado um mês, as cadeias foram quebradas. 2 meses eu saí daquela prisão e pude começar a viver o que eu nunca tinha vivido antes, com a minha família, com a minha esposa. Deus restaurou o nosso casamento. Deus restaurou o meu relacionamento com os meus filhos. E me deu uma igreja tão amorosa, tão especial, que eu amo tanto, porque vocês são a minha família hoje. E eu os amo. E Deus deu você de presente, e me deu de presente para vocês. E eu lembro que eu saí, glória a Deus, aplauda ao Senhor. E eu lembro que eu saí e eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque essa é a pergunta quando você recebe uma palavra profética, um chamado missionário. Você pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? E eu escrevi. O Senhor me disse: o Espírito Santo se apoderará de ti, e faça o que vir à tua mão para fazer, e eu serei contigo. Está lá em 2 Samuel 15. E aí eu recebi essa palavra, e sabe o que eu comecei a fazer? Tudo que chegava à minha mão. Porque muitas vezes a gente quer fazer muitas coisas e acaba não fazendo nada. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente você se vê fazendo nada. E aí eu comecei a entender. E eu cheguei para o pastor e disse: pastor, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor me deu essa palavra: faça o que vir à sua mão para fazer. E o pastor me dizia: Marcos, eu preciso que você faça isso. Eu falo: eis-me aqui. Eu não ficava perguntando por quê, quem sabe, não sei, não tenho jeito, tenho minhas limitações. E aí, quando precisou de um pastor lá na igreja hispana, a mesma coisa. Eu sentei lá na sala do pastor, ele falou: não sei o que eu vou fazer, eu preciso de um pastor para enviar para lá. Você pode? Pastor, o Senhor me disse: faça o que vir à sua mão para fazer. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Eu não fiquei perguntando. Eu falei: pastor, eu não falo espanhol. Meu espanhol está enferrujado, que eu falo muito tempo, só tenho falado português, e agora meu espanhol está enferrujado, como é que eu vou fazer? Ele falou: não se preocupe, Deus capacita. Aleluia. E agora o espanhol está tão impregnado em mim, que a minha palavra, você pode perceber que de vez em quando eu vou soltar umas palavras espanhol aqui no meio. De tanto, porque eu estou um ano e pouco, né, pastora? E tem sido uma benção, mas eu amo essa igreja. Eu sou um pastor do Ministério Vida com Vida, da igreja português, da igreja hispana, da igreja de jovens, da igreja de homens, da igreja de mulheres. Eu estou aqui
Para o que deve porque eu amo, e eu não tenho que ficar escolhendo o que eu vou fazer. E Deus te chamou, Deus te deu hoje, Deus te trouxe aqui porque Ele tem te dado habilidades, Deus tem te dado dons, Deus tem te chamado para esse tempo, e nós precisamos de mãos, nós precisamos aqui na igreja de homens e mulheres que se levantem e digam: eis-me aqui, pastor, o que eu posso fazer? Eis-me aqui, ajuda. E nós vamos levantar uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja para esse tempo, cheia de unção, de poder e de autoridade, para sacar vidas das trevas, para a maravilhosa luz do Senhor, para levantar mortos, ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, levantar paralíticos, limpar leprosos que estão cheios de culpa, de condenação, para trazer a vida de Jesus. Jesus, repita esse nome, Jesus. Jesus. Então você tem que escrever. Diga a essa pessoa que está ao teu lado assim: começa a escrever o que Deus está te falando. Anota, não esqueça. Porque tudo que Deus fala, Ele usa a boca de homens e mulheres e profetas, se cumpre. Nenhuma palavra de Deus volta atrás. Talvez você recebeu palavras e você está dizendo: mas eu não sei, faz tanto tempo. Começa a lembrar e começa a escrever. Diga assim: escreva, meu irmão. E sabe, queridos, é muito importante escrever o que Deus tem falado, o que Deus tem feito na sua vida. E eu quero fazer uma pergunta: você lembra do que Deus tem feito? Você lembra do que Deus tem falado a você nesses dias, nesse tempo, desde que você chegou aqui? E sabe o que diz? Olha o que diz a palavra de Abacuque 2, versículo 2. Diz assim a palavra: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Por isso que é tão importante. Quando Abacuque estava numa crise. Abacuque estava numa crise, ele estava vivendo mais ou menos um tempo que a gente vive hoje. Confuso, muito problema, e ele chega para o Senhor, ele vai para a torre, ele começa a orar, ele começa a dizer: Senhor, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão indo? Por que existe tanta situação? Por que o pecado tem se multiplicado dessa maneira? E ele começa a chorar diante de Deus. E Deus diz assim: escreve a visão, escreve o que eu vou te falar em tábuas grandes, para que ele passe correndo, possa ver. E não só isso, porque a visão ainda é para o tempo determinado. Até o fim falará, não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Aleluia! Não vai tardar. Agora a minha pergunta, ele está dizendo: a visão vai se tardar? Espera. Agora a minha pergunta para você: vai tardar ou não tardará? Vai demorar ou não vai demorar? E sabe, existe um segredo, uma chave que eu quero te dar nessa manhã. E essa chave está nessa palavra: espera-o. Repita essa palavra. Sabe por quê? Tudo que ia tardar, tudo que ia demorar na sua vida, quando você espera, não vai tardar mais. Quando você espera em Deus com confiança, Deus vai acelerar aquilo que está demorando na tua vida, porque na palavra diz assim: espera no Senhor, confia nele e ele agirá. Confia no Senhor com todo o teu coração, não duvide, espera no Senhor e ele agirá. Eu quero profetizar na sua vida nessa manhã. Levanta a sua mão. Que aquilo que você pensa que está demorando, eu quero declarar que Deus vai acelerar na sua vida. Essa bênção que você está esperando, talvez seja a salvação de um filho, talvez seja o seu matrimônio, talvez seja a sua vida aqui nesse país, talvez seja a sua documentação. Eu quero dizer nessa manhã que você espere no Senhor com confiança, e Ele vai acelerar essa promessa que está sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: Deus vai acelerar. Se prepara. O que você está esperando? Se você está esperando, espera.
espera no Senhor, e Ele vai tardar. Ele diz a palavra: não tardará, certamente virá e não tardará. Eu quero que você profetize mais uma vez. Fala assim: certamente virá sobre a sua vida. Não vai demorar. Não vai demorar. Não vai demorar. Está próximo a tua bênção. Abre, Senhor, as janelas dos céus. Abre aqui, Senhor, pedidos que têm sido feitos, lágrimas que têm sido derramadas. Senhor, em nome de Jesus, ouça a oração do teu povo. E eu declaro: Deus vai acelerar. Profetizo sobre a sua vida. E sabe, querida igreja, esperar com fé em Deus acelera. Esperar em Deus não é perder tempo, é esperar pelo o melhor. Deus sempre vai trazer o melhor. Deus é tão extravagante, Deus é tão lindo, que quando Ele faz as coisas, Ele faz de uma maneira extravagante, de uma maneira abundante. Você olha para o mar, quantos peixes existem? É extravagante, é milhares. Deus, quando fez a natureza, Ele fez de uma maneira extravagante. Deus, quando faz as coisas, Ele não faz aquela coisa meia contida. Ele lança e Ele transborda, e Ele faz de uma maneira sobrenatural, de uma maneira extravagante. E eu quero dizer que Deus vai fazer na sua vida e vai derramar de uma maneira extravagante, de uma maneira abundante, de uma maneira poderosa, que você não vai apenas ter para você, você vai transbordar. Vai transbordar. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: você vai transbordar de bênção. E sabe, igreja, eu quero entrar na parte da conclusão dessa mensagem, porque de qualquer maneira nós precisamos trazer alguma coisa prática. E eu quero dizer para você quais são essas atitudes necessárias para receber o renovo e ter uma vida verdadeira. Quais são essas atitudes? Que necessito eu para receber? O que eu preciso para receber essa bênção e essa vida verdadeira? Vocês querem? Amém? E sabe, querida igreja, não haverá mudança real em nossa vida a não ser de dentro para fora, em nosso coração. E veja só como a nossa mente, como o nosso intelecto, a nossa vida, ela é transformada, ela é formada. Começa assim: eu creio que sou. E aí eu começo a entender como eu passei a crer nisso. Você hoje, aquilo que você começou a acreditar que você era, aquilo que você creu que você era, palavras foram ditas sobre a tua vida e você acreditou. Talvez você começou a ouvir desde criança: você não vai dar certo para nada, você não tem capacidade para isso, você é uma pessoa que não tem muita intelecto, você não estudou. E começamos a receber essas palavras, e começamos a acreditar nessas coisas, e começamos a ficar com limitações. Porque existem limitações físicas, existem limitações emocionais, existem limitações intelectuais, existem limitações espirituais. Mas Deus é um Deus que rompe com limites. Deus é um Deus que dá. Deus capacita aquele que escolhe. Ele não fica procurando pessoas capacitadas. Você pode ver pela história dos discípulos de Jesus. Eram pessoas simples, pessoas que não tinham nada comparado com aquela sociedade que eles viviam. Mas Deus escolheu pessoas simples, pessoas humildes, aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são, aqueles que não são nada, para envergonhar aqueles que acham ser muito, aqueles que são desprezíveis desse mundo, para envergonhar aqueles que se acham sábios. Deus escolheu as coisas vis desse mundo para trazer a luz e para envergonhar aqueles que se acham muito. Deus escolheu você. Toca com muito amor aí e fala: Deus te escolheu. E sabe, igreja, a segunda coisa é a carne. A carne é aquele desejo de ser igual a alguém famoso. A juventude começa a olhar e começa a colocar uma imagem: eu quero ser que nem essa pessoa, eu quero ser que nem aquela pessoa. Isso vai formando a sua identidade. E o mundo? O mundo nós sabemos, através da psicologia, através da cultura popular, através de todas essas coisas da mídia, e aí vai colocando limites e conceitos, e muitos vão recebendo como se fosse algo normal.
E o nosso inimigo? O diabo também, matando, roubando, destruindo a sua autoimagem, porque ele quer que você não faça o que Deus te chamou para fazer. Mas e Deus? Aleluia. Diga assim, e Deus? Aí que nós temos que ouvir, olha o que diz, o que Deus pensa de mim, o que Deus pensa de você. Em Jeremias 31:3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Aleluia. Esse é o amor de Deus que enche a nossa vida, que traz essa atração, esse desejo de servir esse Deus vivo. Quantos querem servir esse Deus? Deus te ama. E sabe que esse amor de Deus é tão poderoso, que não é as coisas, não é como eu vou estar, mas é o amor de Deus que entra no nosso coração. E esse amor, ele transforma, ele cura, e ele traz tua verdadeira identidade. Deus quer que você seja o que Ele planejou e sonhou, que você seja autêntico, que você não fique procurando nenhum modelo lá fora, porque Deus tem para você a sua verdadeira identidade. Deus quer que você seja como Ele te criou, de uma maneira única e especial. E Ele diz, com amor eterno, significa que Deus te ama, vai te amar por toda a eternidade, te amou desde que você, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já te amava. E Ele continua te amando e nunca vai desistir da sua vida. Deus não desiste de ninguém. Deus é um Deus que atrai as pessoas com laços de amor. Muitas vezes Deus usa circunstâncias, Deus usa situações para chamar a nossa atenção e para dizer assim para você, meu filho, eu te amo e eu estou aqui do teu lado para te abençoar, para te mostrar e dar a você a sua verdadeira identidade. Aleluia! Quantos amam ao Senhor? Talvez você seja aqui hoje e você não sente esse amor. O amor, ele não é baseado em sentimento, mas é baseado na verdade de Deus. O amor ágape de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse amor nós temos que receber e começar a declarar com fé: Senhor, eu recebo o teu amor, eu recebo o teu sacrifício, eu recebo, em nome de Jesus. Quantos querem ser cheios desse amor? Toca no ombro aí da pessoa que está do teu lado. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor, em nome de Jesus, nós necessitamos ser cheios, transbordar desse amor, Pai. Porque o amor vai transformar nossa vida, vai quebrar as cadeias, vai romper com as limitações, vai nos levar, Senhor, a um novo nível de intimidade contigo. Existem pessoas aqui que estão se sentindo, Senhor, secas, estão se sentindo frustradas. Mas hoje, Senhor, eu declaro que o Teu amor vai encher esses corações, Senhor. Vai trazer, Senhor, nova vida. Vai trazer uma visão, Senhor, real de quem eles são em Ti e o quanto o Senhor os ama. Eu te peço, enche, Senhor, cada coração em nome de Jesus. Fala assim: eu recebo o amor de Deus sobre a minha vida. E sabe, queridos, em Provérbios diz assim a palavra, primeiro, né? Não é propriamente o que disseram de você, mas o que você recebeu e creu. E aí em Provérbios diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque deles, o quê? Procedem as fontes da vida. E os pensamentos, nossos pensamentos, tanto refletem a presença de Deus em nós, como denunciam também o domínio do pecado. Em Tiago 1,14 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. O que Tiago está nos alertando é que esse desejo, essa raiz que existe no ser humano,
um coração que sempre tem a tendência a querer não fazer o que é correto, mas fazer o que desagrada a Deus. Isso está dentro de nós, está no DNA. E começa não apenas com uma atitude, começa com um pensamento. Um pensamento. E aquele pensamento vai criando força dentro de você. E aquilo que você vinha brincando na sua mente, agora já não passa mais a ser apenas um pensamento. Você começa a fazer na mente aquilo que você gostaria de fazer com seu corpo. E quando isso acontece, quando você já se entrega a esse desejo, seja uma adição, seja um vício, seja pornografia, seja o que for que nos ata, que nos leva para esse lugar, quando você começa a entrar nesse lugar, a palavra diz assim: e então esse desejo tendo concebido, significa aquilo que vinha com um pensamento, agora passou a ser um ato concebido dentro de nós. Aí ele diz assim: agora isso dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. A palavra morte significa separação. Significa nós desconectamos de Deus pela culpa, pelo medo. E aí Deus quer que você cuide do seu coração, cuide dos seus pensamentos, para que esses pensamentos não façam morada, porque nós podemos ser tentados, nós podemos ter pensamentos, mas nós não podemos deixar que esses pensamentos encontrem lugar e fiquem aí dentro de nós. Nós temos que repreender, para poder ser livre e ter a mente de Cristo, amém? E sabe, igreja, devemos ter uma mente sintonizada com a mente de Cristo. O que significa isso? Olha o que diz em 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos dizer todos juntos bem alto? Vamos lá, 1, 2, 3. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Só as mulheres, bem alto. Cadê os varões, os homens valorosos? Bem alto. Todos juntos agora. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! E é isso que vai fazer a diferença, ter a mente de Cristo. E quais são os sinais dessa mente? Tem muitos, mas eu trouxe alguns. Amém? O primeiro sinal de alguém que tem a mente de Cristo é uma mente contente. Repita isso: uma mente contente. É uma mente que diz assim em Filipenses: não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Deus quer que você esteja contente. Não por causa de, apesar de, Deus quer que você seja grato pelo que você tem, e Ele vai dar a você aquilo que você não tem. Se você diz: ah, mas pastor, é muito pouco, eu ainda não consegui, comece a dar graças hoje, comece a estar contente hoje, e Deus vai dar aquilo que você precisa, aquilo que você não tem. Comece a agradecer pelo pouco. Talvez você fale: pastor, não é suficiente, o que eu tenho é muito pouco. Comece a agradecer, dizer: obrigado porque eu tenho. Tem muitos que não têm nada, e comece a agradecer, e Deus vai dar aquilo que você precisa, aquilo que você não tem, porque Deus se agrada quando nós estamos contentes. Existem muitas pessoas que dizem: olha, está tudo bem, mas, olha, meu casamento está bem, mas sempre falta alguma coisa. E você sabe o que aconteceu no deserto? Sabe por que eles pereceram lá no deserto? Porque eles nunca
estavam contentes. Deus fazia um milagre, dava água, eles diziam, nós queremos aquelas fontes que estão lá em tal lugar. Deus dava um maná, não, mas esse maná, já estamos cansados, todo dia, queremos carne, queremos picanha, churrasco e tal. E sabe o que Deus fez? Deus se entristeceu, porque Deus tinha preparado para eles, de uma maneira extravagante, uma terra que ia ser tão abundante que eles não iam nem poder colher, eles iam ter tanto que eles não iam nem ter como usar, mas eles foram insatisfeitos no que Deus estava preparando, e sabe o que aconteceu? Ficaram prostrados no deserto. Deus não quer que você fique no deserto. Deus quer que você caminhe para frente. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe na direção do Senhor, e Deus vai abrir a porta, Deus vai abençoar a tua vida. Mas comece a agradecer pelo que Ele tem te dado. Comece a agradecer porque você está aqui. Comece a agradecer pela sua família. Comece a agradecer pelo seu matrimônio. Comece a agradecer pelos seus filhos. Comece a agradecer pela provisão, e Deus vai dar aquilo que você não tem. Quantos recebem? Essa é a palavra. Então, o que significa contentamento? É uma satisfação interna que independe das circunstâncias externas. Circunstâncias externas vão ser sempre adversas. No mundo, vocês vão ter o quê? Vão ter o quê? Aflição. Estamos vivendo, eu estava orando essa semana, perguntando, Senhor, por que tem acontecido tanta coisa? Por que essas lutas? E Deus disse para mim, virão tempos difíceis. Virão tempos difíceis. Mas tenha bom ânimo. Ânimo. A palavra ânimo é mente curada. Deus quer que você esteja cheio de contentamento. Toca aí na pessoa que está do teu lado e diz assim, Deus quer que você seja uma pessoa contente. Sabe, queridos, sabe qual é um grande remédio para a depressão? Se você não sabe, eu vou te dizer hoje o que a palavra fala. É o contentamento. É começar a agradecer. É começar a olhar para o Senhor. Começar a agradecer, começar a se contentar com as pequenas coisas. E Deus vai levar você para rios de água viva. Alegria, gozo, contentamento. Você encontra com uma pessoa que está contente, ela vai te contagiando. As pessoas estão sedentas, porque existe o fake news aí nas redes sociais. Você já sabe, eu não preciso falar, você conhece melhor que eu. Eu não sei manejar muito, os jovens aqui lá, a Juju, a Emily, todos os jovens aqui sabem manejar, eles sabem. Eles sabem porque eles veem o que é fake news. Aí você chega perto da pessoa, a pessoa está deprimida, está frustrada, está longe, está tomando, buscando sexo, buscando trazer prazer de outras coisas. E nada disso vai encher o nosso coração, nada disso vai trazer alegria. Pode trazer aquele momentâneo de 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, mas depois a pessoa volta para o buraco. A verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento vem do Senhor, porque a palavra diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Repita isso, a alegria do Senhor é a minha força. E sabe, igreja, para concluir, é uma mente orientada para as coisas do alto, para os valores espirituais, buscando receber a direção de Deus em todas as áreas da nossa vida. E a palavra em Colossenses 3:2 diz assim, pense nas coisas lá do alto, e não nas coisas que estão aqui na terra, porque vocês já morreram com Cristo, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Aleluia! Então o Senhor está dizendo assim, olha, você quer ter uma vida transformada? Comece a olhar para o alto. Comece a olhar para as coisas espirituais. Comece a buscar o reino de Deus. Porque se você colocar os olhos aqui, olha do jeito que estão as coisas, do jeito que as coisas mudam, do jeito que está indo rumo de colisão. Está indo em rumo de colisão. As pessoas estão tentando colocar conceitos, tentando agora convencer as pessoas que o comunismo é uma boa situação.
E nós estamos vendo aí, levantando uma geração que está acreditando nisso. Então, se você começar a olhar para cá, você vai ficar desesperado, frustrado, porque as coisas vão mudar de uma maneira muito rápida. E eu quero dizer a você, se anime, comece a olhar para as coisas do alto, comece a olhar para o céu, porque lá no céu a palavra de Jesus diz assim: junte tesouros no céu, onde o que? O ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde o que você colocar lá vai ficar pela eternidade. Então comece a juntar tesouros no céu. E como é que eu faço isso? Comece a servir a Deus, comece a levar vidas para o reino de Deus, comece a pregar a palavra de Deus, comece a fazer o que Deus te chamou, e quanto mais você fizer isso, mais tesouros você vai ter no céu, e ninguém vai poder roubar o que Deus te dá. Sabe, igreja, a outra coisa é ter uma mente nutrida pela palavra de Deus, capaz de ouvir a voz de Deus. Em Hebreus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E nós precisamos, como igreja, aprender a ouvir a voz de Deus. Ele fala, mas nós nem sempre prestamos atenção. Estamos distraídos. E hoje a distração é algo que tem roubado muito o tempo de muitos homens e mulheres de Deus, esse tempo para ouvir a voz de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus, pensar nela. E quem se aproxima de Deus, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais você vai aprender a ouvir a voz de Deus. E olha o que Jesus disse em João 10:27: as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Que tremendo, a voz do Senhor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nós precisamos conhecer. Tem muitas vozes, muitas vozes, e essas vozes hoje têm pressionado, têm tentado falar, têm tentado roubar o nosso tempo, com muita distração, com muita coisa. Nós quase não temos mais tempo, e nós precisamos, como igreja, começar a orar e clamar diante de Deus, e dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Cala as outras vozes, por favor, me ajuda, Senhor. Eu preciso ouvir a Tua voz. Toda sexta-feira, Jancinho está vindo aqui com um grupo de irmãos orar, adorar, exercitar os nossos ouvidos para ouvir o Senhor. Quantos têm vindo aqui com o Jancinho? Quantos vieram nessa sexta-feira? Como é que tem sido? Tem sido uma bênção, não é verdade? Glória a Deus. Glória a Deus. E assim nós temos que, como igreja, voltar a ter esses grupos que venham orar, venham buscar ouvir a voz de Deus. E sabe, igreja, quarto ponto é uma mente saudável, orientada por Deus para uma vida frutífera, abundante. Olha o que diz em Salmos 1, versículo 2 em diante: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas suas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Vai prosperar. Toca aí, diz assim: Deus vai prosperar você. Mas nós temos que ter prazer na lei do Senhor. Eu tenho que ter prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. E sabe, o penúltimo ponto é uma mente transparente, que aprende a compartilhar tentações, confessar fraquezas com os irmãos, que nos ajude a fugir do pecado e buscar mais a palavra de Deus. Essa palavra transparência ou transparente tem sido uma chave na minha vida. Antes eu tratava de esconder, não gostava de falar das lutas, mas quando eu aprendi esse segredo, quando eu aprendi que a transparência, a sinceridade, a vulnerabilidade, ela cura, ela liberta,
e ela atrai as pessoas. As pessoas estão cansadas de pessoas que parecem que sempre estão bem, que nunca tem problema, que nunca tem pecado. Líderes que você olha e fala, puxa, só falta um pouquinho para essa pessoa estar no céu de tão bom que ele é. E eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu passo por tentações, mas eu aprendi a ser transparente. Quando algo vem, a primeira pessoa que eu confesso é minha esposa. Eu falo, olha, eu estou com luta, me ajuda, ora por mim. E nós já tivemos esse, porque antes eu tinha medo de falar essas coisas para ela. Eu falo isso para ela, ela vai me matar. Ela vai, no começo do casamento a gente tem medo, falar, se eu falar isso para ela, o que ela vai pensar de mim, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai amadurecendo. E a gente vai entendendo que Deus nos colocou juntos, para um ajudar o outro, para um ser a mão de Deus na vida do outro. A pessoa que mais trata a minha vida, o meu caráter, é ela, porque é a que está mais perto de mim. Eu tenho alguns irmãos aqui que são uma bênção na minha vida, que tratam a minha vida, que me exortam, que estão sempre perto. E eu aprendi, e hoje eu sou uma pessoa contente e feliz, porque eu posso falar, eu não tenho medo, eu falo mesmo, eu abro, eu sou vulnerável, porque eu não quero ser original, não quero ser o perfeito, mas eu quero ser autêntico, eu quero ser o que Deus me criou para ser, e poder ajudar a outros a chegar nesse lugar, porque a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade, quando a gente abre o nosso coração, quando eu posso conversar, quando eu posso falar. Olha o que diz em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos, aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E a palavra em Tiago diz, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem o quê? Curados. Curados. Existe cura quando nós confessamos, existe cura quando eu me exponho, existe cura quando eu abro o meu coração e recebo oração. Não para julgar, não para condenar, não para falar, olha, você está errado. Não, orar. E a gente muitas vezes falha nisso daí. A pessoa vem falar, vem abrir o coração, a gente já começa a querer dar uma solução no problema. Não é para tentar dar uma solução, é para orar, é para orar. Senhor, ajuda esse irmão, livra ele dessa situação, fortalece o seu coração, fortalece essa irmã, esse irmão. Traz cura. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que o Espírito Santo, e a palavra diz que ela é poderosa. Olha só, olha o que diz: orem uns pelos outros para serem curados. O que? A oração de um justo é o que? Poderosa e, repita isso, poderosa e eficaz. A palavra eficaz significa a palavra que cumpre, ela é autoridade, ela cumpre aquilo que você está orando. Se você profetizar e orar por um irmão que está passando por uma luta, está passando por uma tentação, uma irmã que está com sentimento, qualquer coisa que possa acontecer, quando você confessa e recebe oração, essa palavra garante que essa oração é poderosa e eficaz. Sabe o que vai haver? Cura. O problema é que muitas vezes a gente vai guardando, e sabe o que vai acontecendo? Raiz de amargura, mágoa, desespero, desânimo. E o Senhor não quer que você guarde nada. Nós não somos depósito de lixo. Tem que tirar esse lixo para fora, tem que trazer a luz, porque a luz tudo revela, e o Senhor vai trazer cura para a nossa vida, para a nossa igreja, para a sua família. Mas você tem que aprender a ser transparente. Quantos querem ser transparentes? E sabe que diz? A palavra diz assim: quem confessa as suas tentações não precisa confessar o quê? Quem confessa as suas tentações não precisa confessar o quê? Pecado. Quando eu começo a confessar tentação, dificilmente, se eu não estiver sozinho, se eu não me isolar e confessar para os irmãos, ficar junto, eu não vou precisar confessar pecado aqui.
porque eu já confessei, e a palavra diz: confesse as vossas culpas, e Deus vai trazer cura. Olha o que diz em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos ficar de pé nesse momento. Aquele que confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Deus quer hoje trazer da nossa igreja, na sua vida, na minha vida. Hoje Ele está te dando uma folha em branco. Deus está te dando hoje a oportunidade de receber na sua vida essa promessa, essa palavra que Deus nos disse em Apocalipse 21:5. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu não sei o que você gostaria de reescrever hoje. Eu não sei o que você passa. Eu não sei qual é a tua necessidade. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer que Ele está de braços abertos. E Ele quer hoje dar a oportunidade de acelerar essa bênção na sua vida, de tocar o seu coração e fazer nova todas as coisas. E eu quero, durante essa ministração que nós vamos ter, que você hoje que foi tocado, que você entende que você hoje quer entregar essa carta em branco diante do Espírito Santo que está aqui. E você vai ouvir a voz de Deus. E você vai escrever e vai anotar esse dia, esse domingo. E você vai escrever. E você vai poder voltar aqui e dizer: eu declaro que o Senhor Jesus fez. Eu declaro e testifico, porque o que mais agrada ao Senhor é quando nós testificamos o que o Senhor tem feito na nossa vida. Então, durante essa ministração, eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha aqui. Você que precisa hoje receber esse renovo, você que precisa hoje reescrever a área da sua vida, o milagre de Deus, saia do seu lugar e venha aqui que nós queremos orar, profetizar. Pode vir aqueles que querem receber oração, aqueles que precisam hoje de um milagre. Podem sair do seu lugar, venham aqui. As sandálias eu já tirei, a minha alma anseia por tua presença. Em nome de Jesus. Mais que a terra seca anseia pela chuva, guardarei teus mandamentos, pois para mim são mais preciosos. Aleluia, Jesus. Do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Em nome de Jesus. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Declare, declare. Levante as suas mãos. Bendito eu serei. Receba. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. Em nome de Jesus. E os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar As minhas mãos. Levante as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade da tua palavra, no nome poderoso de Jesus, nome que é sobre todo nome, eu declaro agora por essas mãos que se levantam, eu declaro agora sobre essas vidas que estão aqui hoje, entregando diante de ti, Senhor, cartas em branco, necessidades, Senhor, familiares, necessidades, Senhor, espirituais,
lutas, Senhor, que têm sido travadas. E eu quero declarar hoje, no nome de Jesus, que os céus se abrem sobre essas vidas. E eu declaro em nome de Jesus, que você receba agora esta palavra que Deus está dizendo para você: meu filho, eu te amo e eu estou contigo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eu estou cuidando de você, eu tenho planos de paz para a sua vida. Por mais que as pessoas digam que não vai dar certo, por mais que as pessoas digam que você não vai conseguir, a palavra de hoje, Deus está dizendo que Ele sim vai abrir um caminho no deserto, que Deus vai derramar rios de vida sobre a tua vida, Deus vai trazer um avivamento nesse tempo. Aquelas pessoas que se sentem cansadas, que estão esperando uma bênção, que estão esperando uma promessa, eu quero declarar nessa manhã sobre a tua vida, que Deus vai acelerar essa promessa sobre a tua vida. É um tempo de aceleramento, é um tempo que Deus vai acelerar esta bênção, é um tempo que Deus vai abrir as janelas do céu sobre a tua vida. Busca o Senhor, não desanime, siga adiante, não olhe atrás, comece a olhar à frente, comece a olhar à direita, comece a olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Comece agora a levantar e comece a declarar: eu recebo, Senhor, essa palavra sobre a minha vida. Eu não duvido, eu creio que a tua palavra é poderosa, é verdadeira, é viva. E eu agora lanço fora toda palavra de derrota, toda palavra de acusação, toda mentira que foi lançada sobre a minha vida. E eu recebo a palavra de vida, eu recebo palavra de vitória. E eu declaro que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Adore, adore ao Senhor, dá-lhe graça e comece a agradecer. Eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. Coloca a mão na pessoa que está do seu lado, no ombro dela, segura na mão. E eu quero que nesse momento, você que recebeu essa promessa de Deus, Deus falou com você algo, o que você pediu, Deus te respondeu. Eu quero que você seja um canal de bênção agora, que você profetize sobre a pessoa que está do teu lado, dizendo assim: eu declaro sobre a sua vida, que você está recebendo o que você pediu hoje, e Deus vai acelerar sobre a sua vida o que Ele prometeu. Não temas, creia somente, creia com fé, não desanime, olhe para frente e declare, agradeça e testifique que o Senhor fez, em nome de Jesus. Fique aqui um momentinho. Todos aqueles que nos assistem pela internet, que estão nas suas casas, aqueles que estão aqui, Pastor André vai fazer um convite nessa manhã. E eu gostaria que a igreja nesse momento me apoiasse, porque nesse momento existe uma luta sendo travada, existe uma guerra espiritual sendo travada. Então vamos estar em intercessão nesse momento, amém? Senhor, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina que a verdadeira vida, como nós aprendemos nesta manhã, está em Cristo Jesus. A Bíblia fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E como é que nós o confessamos? Com a nossa boca. A Bíblia fala em Romanos 10, que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, crendo no teu coração, tu serás salvo. A Bíblia diz que com o coração nós cremos para a justiça de Deus, e com a boca nós o confessamos para a salvação. Se há alguém aqui hoje, nesta manhã, pessoas que estão nos assistindo hoje, nós queremos orar, nós queremos te convidar
a tomar esta decisão. Até hoje, a tua vida talvez tenha sido escrita por muitas tragédias. A tua vida, a escrita da tua vida hoje, talvez olhando para esta carta, lendo esta carta que é a tua vida tenha sido marcada por muitas tragédias. Mas chegou um novo tempo. Chegou o tempo em que Jesus Cristo vai escrever. Chegou um tempo em que o Senhor vai escrever uma nova história. Foi por isso que Ele te trouxe aqui. É por isso que vocês que nos assistem hoje através da internet, o Senhor te levou a assistir esta mensagem no dia de hoje, porque o Senhor quer escrever uma nova história na tua vida. Se você está aqui hoje e você gostaria de fazer com Deus este pacto, esta aliança, de entregar a sua vida para o Senhor, levante a sua mão, onde você estiver, levante a sua mão, e nós queremos orar pela sua vida, para que você hoje passe a fazer parte desta família, a família do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém aqui nesta igreja que hoje gostaria publicamente de confessar Jesus Cristo, não é por força, não é por violência, não é para agradar homens, mas é um pacto que nós celebramos com o Senhor. Todos nós um dia tivemos este privilégio de celebrar este pacto com o Senhor. Este não é um momento de uma obrigação, é um momento, talvez o momento mais importante da nossa vida. É o momento em que nós a entregamos e colocamos diante dele e dizemos: Senhor, eis-me aqui, faz conforme a tua vontade. Aleluia. Feche os olhos, igreja. Pessoas que estão na internet agora, casas, lares, famílias, este pai que talvez sofre hoje desesperado de ver o seu filho envolvido com drogas, esta mãe hoje que está tão desesperada a ponto de pensar em tirar a própria vida, porque não encontra o caminho, não encontra uma solução, olhando para todos os seus problemas. Mas nós queremos declarar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos declarar que Jesus Cristo hoje é chegado a esta casa, o reino de Deus é chegado a esta família, a esta casa, a esta pessoa que está tão desesperada. Nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor e Ele vai escrever uma nova história. Fechem os olhos, repita agora. Você que me assiste hoje, repita agora esta oração dizendo assim: Senhor, eu entrego agora a minha vida nas tuas mãos. Eu estou entendendo que a verdadeira vida é aquela que vem do Senhor. Escreve agora, Senhor, uma nova história. Eu quero agora, Senhor, que toda a minha casa, que todos aqueles que estão ao meu redor vejam, Senhor, esta transformação, esta mudança. Entra na minha vida, faz, Senhor, conforme o teu querer. Eu entrego agora o meu coração e eu o recebo. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Amém. Dá uma salva de palmas para